Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Alex e tenho uma mensagem de Deus para você, amém? Hoje nós vamos falar sobre 4 homens e um paralítico. E essa mensagem está lá no livro de Marcos 2. Marcos 2, do versículo 1 em diante, diz assim, ó. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, ao ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus, anunciando-lhe a palavra, aproximaram-se então um paralítico carregando por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Vai lá para o versículo 11 agora. Eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Amém? Então nós vamos falar aqui, de 4 homens que levam um paralítico à presença de Jesus. Assim como esses homens levaram um paralítico na presença de Jesus, Jesus espera que os seus discípulos, ou seja, eu e você, levem os necessitados à presença de Jesus também, E eu quero aqui incentivar você a depositar os seus amigos, depositar os seus colegas, depositar os seus familiares aos pés de Jesus. Amém? Mas quando eu olho para esses homens, esses 4 homens, quais as qualidades que esses homens tiveram que demonstrar para conseguir depositar o seu amigo ali aos pés de Jesus? Vamos ver essas qualidades? A primeira qualidade que eu vejo aqui no versículo 5 é uma fé absoluta em Jesus Cristo. Jesus fala assim, ó, vendo-lhes a fé. Ou seja, eles tinham tanta certeza que Jesus iria curar seu amigo que seriam capazes de qualquer coisa para conseguir colocá-lo diante de Jesus. A fé deles era tão grande em Jesus que eles seriam capazes de fazer qualquer coisa para o seu amigo. E o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 10, 11, todo aquele que nele crê não será confundido. Em outras versões ele fala assim, que não será envergonhado. Ou seja, as pessoas que depositam a sua fé em Cristo, elas não serão confundidas, não serão envergonhadas. Da mesma forma que esses homens, eles criam tanto que Jesus iria fazer alguma coisa para esse paralítico, que eles não foram confundidos, eles não foram envergonhados. Tanto que eles fizeram, e o próprio versículo que nós lemos diz que o homem foi curado pela atitude dos seus amigos, Olha, eu fico pensando muitas vezes que as pessoas não hesitam de indicar um remédio milagroso, um bom médico, ou até mesmo um curandeiro moderno para um amigo, para um parente doente, muitas vezes, não é verdade? Um cristão se cala diante do sofrimento, deixando muitas vezes de indicar aí, o médico dos médicos. Irmão, minha irmã, meu querido que está me ouvindo, nós não podemos nos calar mediante o sofrimento das pessoas. Nós temos que falar de Jesus.
Nós temos que falar do amor de Deus a essas pessoas. Porque, na verdade, se nós não falarmos, isso é falta de fé. Amém? Um cristão genuíno deve sempre levar as pessoas que sofrem à presença de Jesus. Apresente seus amigos a Jesus. Apresente Jesus aos seus amigos. E aquelas pessoas que estão ali necessitadas, precisando de um consolo, precisando dos médicos, muitas vezes desenganada pelos médicos, apresente Jesus. Tenha fé que essas pessoas serão curadas. Porque como o apóstolo Paulo disse, nós não seremos envergonhados, porque Jesus há de fazer um milagre na vida dessas pessoas. Amém? E a segunda qualidade que eu vejo aqui é o amor pelo o paralítico, né? Irmãos, irmãs, estes homens certamente nutriam uma grande estima por aquele paralítico, por aquele doente, né? Do contrário, não teriam, né, despendido tanto esforço assim para fazer o que eles fizeram, né? Eles tinham muito amor por aquele paralítico. E o próprio apóstolo João, lá em 2 João 3,11, ele tem um versículo lá que ele fala sobre o amor. Ele fala assim, ó, porque esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que amemos uns aos outros. A grande chave, irmãos, o grande segredo é amar as pessoas. Assim como Cristo amou, assim como Deus amou. Não é isso que Deus diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu único Filho para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu por nós, mas ele morreu por amor. Um cristão genuíno deve amar as pessoas, não amar de palavras, mas o amor que leve a agir, né, em favor dessas pessoas, que nos leve a estender a mão aos necessitados, às pessoas mais sofridas. Vamos aprender com Jesus a amar, não amar de palavras, mas o amor de ação, o amor de verdade, né? Quando nós viermos e notarmos que uma pessoa está necessitada, está passando por momentos difíceis, tanto de enfermidade ou outras coisas, né? Vamos demonstrar o nosso amor para essas pessoas. Amém? E a terceira qualidade que eu vejo aqui é a criatividade. Olha o versículo 4. O versículo 4 fala assim, ó: e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Que tremendo isso! Eles tentaram entrar pela porta, mas não deu. Talvez ali tivesse tentado entrar até pela janela, mas diz o versículo que a casa estava cheia. Mas eles não desistiram. Tinham que haver outro meio, e eles acharam. Furaram o telhado e desceram o paralítico até os pés de Jesus. Oh, glória a Deus! Que criatividade, irmãos! Se você, não estiver conseguindo aí ajudar uma pessoa de uma determinada maneira, peça a Deus, peça a Jesus, peça ao Espírito Santo que ajude a encontrar outro caminho, ajude a encontrar outra forma de fazer, de ajudar. Você deve procurar, através de Jesus, através dos conselhos bíblicos, a ser criativo. E aqui nós vemos, uma pessoa bem, 4 homens, assim, vamos dizer, bem criativo, na verdade. Não desista das pessoas, de forma alguma. Peça a Deus que o torne uma pessoa mais criativa para ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Se você está tentando ajudar uma pessoa de uma maneira, de uma forma, mas não está dando certo,
Peça para o Espírito Santo te dar criatividade, uma forma diferente para você conseguir ajudar as pessoas da qual você é rodeado no dia a dia. Amém? E a quarta qualidade aqui, que é uma qualidade muito, muito importante, que é o trabalho em equipe. Isso mesmo, trabalho em equipe. Está lá no versículo 3, nós lemos, está assim, ó. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens. Apenas um deles, né, não teria conseguido fazer o que o trabalho de equipe fez, na verdade. Talvez dois ali até tivesse conseguido, mas certamente 4 ficou muito mais fácil, em 4 ficou muito mais rápido e em 4 ficou muito mais seguro. Rápido, fácil e seguro. O trabalho em equipe é muito importante. A igreja de Cristo precisa aprender a trabalhar em equipe. Eu, você, nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Veja bem essa ilustração que eu vou contar para vocês. Ao emigrar em busca de lugares mais quentes, os gansos voam na típica formação V. Você sabe por quê? Quando um ganso bate as asas, ele cria um vácuo para o pássaro seguinte, o pássaro que está atrás dele. Voando na formação V, o bando inteiro passa a ter um desempenho 70% melhor do que se cada um voasse sozinho. E o que eu aprendo nisso? Se uma pessoa, um indivíduo que divide uma direção comum com você, tem ali um senso de trabalho, tem um senso ali de trabalho em equipe, né? Que chegue ali o mais rápido, o mais facilmente possível ao seu destino, né? Ou seja, se eu tenho uma meta para cumprir, se eu tenho uma direção a seguir, e as pessoas que me rodeiam, elas trabalhar em trabalho em equipe, a gente vai chegar muito mais rápido, a gente vai chegar muito mais facilmente ao nosso destino. Porque nós estamos viajando, nós estamos indo baseado em confiança, baseado em trabalho em equipe. Então você atingir uma meta sozinho, você às vezes pode até atingir, mas é muito mais difícil. Agora, quando você vai em equipe, as pessoas que têm o mesmo senso que você comum, né, fica mais fácil, fica mais rápido você atingir esse trabalho. Outra coisa que os gansos fazem é sempre que um ganso sai da formação, porque ele está na formação, quando ele sai, né, da formação, ele sente imediatamente a resistência, né? Porque quando ele está na formação, fica muito mais fácil, porque ele está no vácuo. Quando ele sai da formação, ele sente o peso do ar, ele sente uma resistência ali, né, por tentar voar sozinho. E rapidamente ele volta à sua formação, aproveitando o vácuo deixado ali pela ave que está à sua frente. Né? E o que eu posso aprender com isso? Se tivermos sensibilidade e bom senso, nós vamos permanecer alinhados e unidos com aqueles que buscam o mesmo objetivo que eu e que você. E se nós dispormos de aceitar a ajuda dessas pessoas, assim como de prestar a nossa ajuda quando necessário também, fica mais fácil de alcançar os nossos objetivos, não é verdade? A força, a motivação, a segurança, ela vai aumentar quando seguimos a mesma direção daqueles que têm o mesmo objetivo comum ali que eu e que você, não é verdade? Então as metas serão alcançadas mais fácil e mais rapidamente quando a gente trabalhar em equipe. Tem muitos líderes, muitas pessoas dentro da igreja que não trabalham em equipe. Então carrega aquele peso, carrega aquele fardo, carrega toda aquela dificuldade que, na verdade, não precisaria ser assim, né? Jesus nos ensinou isso.
Jesus, quando ele sempre enviava os seus discípulos no mínimo ia 2 em 2. Um cristão genuíno deve sempre procurar agir em equipe, pois sozinho ninguém faz nada nessa vida. Amém? Sozinho ninguém faz nada nessa vida. Devemos aprender a trabalhar em equipe para o meu bem, para o seu bem, para o bem das pessoas e principalmente para o bem do reino de Deus. Amém? E a quinta qualidade que eu vejo aqui nesses 4 homens é a qualidade da renúncia. Olha só, para eles atingirem, né, o seu alvo, aqueles homens tiveram que se renunciar a si próprio. Eles renunciaram ali, possivelmente renunciaram o seu tempo, renunciaram o seu dinheiro. Afinal de contas, eles destruíram o telhado e tiveram que refazer o telhado, né? Eles renunciaram o seu descanso. Afinal de contas, tiveram que fazer ali uma força para levantar aquele paralítico e para descer aquele paralítico também. Tiveram que renunciar ali possivelmente o seu lazer, por naquele momento poderiam estar se divertindo, brincando, né, se forem casados com seus filhos, com sua esposa, com seus familiares, e até esquecido daquele homem, daquele doente, né? Mas afinal de contas, eles tiveram que renunciar. Alguma coisa eles tiveram que renunciar. E o Jesus disse isso. Então o versículo está lá em Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus renunciou à vida no céu, Jesus renunciou à sua vida na terra, para tudo isso para salvar a minha vida e salvar a sua vida. E por eu e por você sermos discípulos de Jesus, Jesus é o nosso modelo. E se ele renunciou verdadeiramente os seus discípulos, nós teremos que aprender a renunciar às coisas dessa vida também. Amém? E para me concluir aqui, né, eu espero que Jesus, né, Jesus, na verdade, ele esperava que os seus discípulos levassem as pessoas necessitadas à presença dele, né? Mas para isso, eu e você que somos discípulos de Jesus, nós vamos ter que ter certas qualidades para fazer isso. Então, eu e você, por sermos filhos de Deus, por sermos discípulos de Jesus, é uma obrigação nossa, como representantes de Deus aqui nessa terra, temos que levar as pessoas necessitadas, as pessoas oprimidas, as pessoas doentes, as pessoas sem esperanças, as pessoas, ou seja, de alguma forma o que elas estão sentindo, o que elas estão passando, levar elas até Jesus. E para isso, muitas vezes, nós vamos ter que demonstrar algumas qualidades em qual foi demonstrada por esses homens, ou seja, ter uma fé absoluta em Jesus, ter um amor, né, um amor ali pelas pessoas que sofrem, né, pedir muitas vezes por o Espírito Santo nos dar criatividade, né, ter a capacidade de trabalhar em equipe. E também, por final, né, vamos ter que muitas vezes nos renunciar a alguma coisa para ajudar as pessoas ao nosso redor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa nação. E leve as pessoas até Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima. Amém?